A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia. Nós estamos de volta com o estudo Como receber e manter as bênçãos de Deus em nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Eu prometi que voltaria com esta continuação deste estudo, que nós vamos ver aqui o segundo tópico hoje, que diz: remova os obstáculos. Como assim? Remover os obstáculos que existem em nossas vidas de receber as bênçãos de Deus em nossas vidas. E tem obstáculos? Tem, muitos. E nós vamos poder estar acompanhando agora um passo a passo de como fazer para remover estes obstáculos e quais são estes obstáculos que nós temos que remover para que a bênção de Deus ela chegue até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há determinadas coisas que as pessoas fazem que são obstáculos para receberem a cura. Tem. Às vezes a pessoa ora, pede e a cura não vem, porque existem obstáculos a ser removidos das nossas vidas. Quando nós fizermos assim, nós vamos receber de Deus aquela vitória tão almejada que nós estamos pedindo. Louvado seja o nome do Senhor. Os obstáculos serão de ser removidos. O que vou falar agora são os mais comuns que temos experimentado no nosso meio, hoje em dia, no meio do nosso povo, nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro subtópico, do tópico 2, que nós vamos ver aqui, um dos obstáculos que é muito sério, que nós temos que remover. Se não assim o fizer, nós não vamos estar recebendo a bênção de Deus em nossas vidas. Qual que é? É o perdão. A falta de perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos perdoar para que nós possamos ser curados, para que nós possamos receber esta bênção da cura. Quantas vezes nós estamos enfermos e oramos e parece que a nossa oração ela não passa do teto, Não passa, parece que o céu está de bronze e a gente pede e acabamos muitas das vezes por não perdoar e não recebe as nossas vitórias. Deus perdoou-nos todas as ofensas e hoje está de braços abertos para nos receber e ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 15 de Lucas, Jesus ele mostra um exemplo de um pai que tinha 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais moço dele pediu a parte da herança que ele pertencia, e o pai dividiu entre eles e deu a parte para aquele filho mais moço. Ele foi embora para uma terra longínqua e desperdiçando todos os seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Começou a padecer necessidade e ele armou um serviço de cuidar de porcos, porém ele desejava pelo menos comer as bolotas dos porcos, a ração dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E ele, caindo em si, ele disse: quanto jornaleiro na casa do meu pai tem abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Aí foi quando ele se levantou, voltou para o seu pai, e o seu pai de longe o avistou e correu ao seu encontro, o abraçou e beijou, de braços abertos ali, e recebeu seu filho com alegria, fez uma festa. Assim mesmo é o nosso Deus. Ele nos perdoa, Ele está sempre de braços abertos, esperando um retorno, esperando que nós possamos retornar à casa paterna e pedir perdão, Nos humilharmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esta
é a maneira mais fácil, mais prática que nós temos de receber de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a cura. É quando nós nos arrependemos e confiamos no perdão do Pai e buscamos, louvado seja o nome do Senhor, retornar para a casa paterna. Deus está de braços abertos para te ajudar, para me ajudar, nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar este passo hoje, a partir de hoje, e começar a perdoar as ofensas um do outro, e assim nós seremos perdoados e seremos ajudados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como perdoar? No entanto, ele exige que nós perdoemos tudo o que tivermos contra seja quem for. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós vamos ler algumas referências aqui em Mateus capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, versículo 12 ao 15, que nos diz assim: perdoa-nos, a oração modelo ali, quando Jesus ele ensina para os seus discípulos a orar. Os discípulos pedem para que o Pai ensine eles, que Jesus ensine eles a orar. E ele fala: quando orar, vocês olham assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vejam só. Então, nós pedindo perdão a Deus e também nós perdoando aos nossos devedores, a quem nos fazem ofensas. No versículo 13 ele continua: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois, ao versículo 14, vejam que sério, louvado seja o nome do Senhor, que fala sobre perdão. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Ao versículo 15, porém se não perdoardes aos homens, louvado seja Deus, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Louvado seja Deus. Então nós temos que perdoar para que nós possamos ser perdoados. Se nós não perdoar, já está aqui, já foi falado, não sou eu que estou falando, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que ele tem falado para os seus discípulos, ensinando ali na oração modelo, a oração do Pai Nosso, e ele fala hoje para nós: se nós não perdoarmos as ofensas dos homens que eles têm nos ofendido, também nosso Pai Celestial não nos perdoará as nossas ofensas. Então fica difícil de sermos curados quando nós pedimos a Deus para que sejamos curados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós perdoamos, aí fica mais fácil, porque aí Deus perdoa também a nós e começa agora a nos purificar e a nos guardar de todo mal, incluindo as enfermidades, né? Capítulo 18 de Mateus ainda, versículo 21 e o 22, nós vamos ver a seguinte referência. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero aqui cansar muito vocês, mas nós vamos estar aqui um pouco meio correndo para que sejamos breves, né? Louvado seja Deus. Mas são palavras que vai nos ensinar muito e nos fortalecer, nos ensinar como devemos fazer para receber as bênçãos. Quantas vezes se pede, se busca, se bate e não se abre. Mas depende de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer, amados, que nem sempre tudo é o diabo que está impedindo de nós recebermos a bênção, mas é nós mesmos, por falta de perdão, por falta de perdoar as ofensas um do outro. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 18, versículo 21 e o 22. Louvado seja Deus. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que, muitas vezes,
quebrar aqui esse protocolo, louvado seja o nome do Senhor, e não somente 7 vezes, mas sempre que alguém fizer algo contra você, louvado seja o nome do Senhor, nós temos por obrigação de estar perdoando. Se nós não perdoar, louvado seja o nome do Senhor, é como eu já falei, nós não seremos perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos seguir esta palavra que o Senhor Jesus Cristo ele tem falado para nós, e eu creio que nós teremos muito sucesso nas nossas orações. Se nós não fizermos conforme manda, louvado seja o nome do Senhor, conforme manda o Senhor Jesus, nós não seremos perdoados e não seremos também sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu gosto muito daquele capítulo de 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu o virei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, louvado seja o nome do Senhor. Então tem que haver uma humilhação perante o Senhor, louvado seja Deus. Não devemos querer ganhar, querer ter razão muitas das vezes, porque louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia recomenda, ouça isso no nome de Jesus, a Bíblia recomenda que se nós tivermos alguém que esteja com algo a ser tratado, louvado seja o nome do Senhor, se alguém pecou contra nós, eu devo ir a ele. Se alguém pecou contra mim, eu devo ir a ele, não esperar que ele venha a mim. Mas as pessoas, eles se seguram na sua razão e dizem, não, se ele que pecou contra mim, ele que vem a mim. Mas não é dessa maneira que manda a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só em Marcos capítulo 11, versículo 25 e o 26. Vai nos dizer desta forma: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender? Louvado seja Deus. Como diz logo aqui no começo, e quando estiveres orando, mas como perdoar? Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho contato com essa pessoa que me fez o mal agora. Eu estou orando, meu coração muitas vezes está magoado, está entristecido. Eu quero falar com aquela pessoa que pecou contra mim, mas ele não está aqui, eu preciso orar. E se eu não pedir perdão, a minha oração pode não ser respondida. Mas está bem claro, logo aqui no começo, quando estiveres orando, perdoai. Então é na oração que nós vamos fazer isto. Se tendes alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quer dizer, a minha, se eu sei que tem alguém de mal de mim, ou se eu estou de mal de alguém, na oração mesmo, eu posso fazer uma oração, louvado seja o nome do Senhor, perdoando aquela pessoa, pedindo para Deus perdoar, louvado seja o nome do Senhor. É na oração, não necessita eu neste momento ir até Ele, mas é quando eu estiver orando, perdoar, louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Deu para entender? Graças a Deus. Então é assim que nós devemos proceder, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Alguém pode perguntar, e eu não consigo perdoar, ou é muito difícil perdoar, mas não é assim. O problema é que as pessoas não sabem o que é perdoar, certo? Muita gente não sabe o que é o perdão. Perdoar, amados, não é você sentir que perdoou alguém, não. Perdoar é uma decisão. Você decidiu perdoar, quer sinta, quer não. Louvado seja o nome do Senhor. Que isso pareça ser bom para você ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas perdoar é uma decisão. Ouça isso no nome de Jesus. Então, como proceder? Vá a Deus, declare-lhe: Deus, eu declaro que perdoo tudo a essa pessoa. Aí sim. E não guardo mais rancor a essa pessoa, em nome de Jesus. Daí você vai ver que seu coração vai cada vez
louvado seja o nome do Senhor, se aliviando, louvado seja o nome do Senhor. Na oração, você pode perdoar sem ir à pessoa, né? Conforme nós já lemos agora em Marcos 11, 25 e 26. Então você pode sim, na oração, já liberar o perdão, louvado seja o nome do Senhor. E Deus perdoará a você, a ele, e trará a bênção que você tanto almeja, que você precisa, que você está dependendo dela para sobreviver, para viver, louvado seja o nome do Senhor, que é a cura, louvado seja Deus. Depois dessa oração, você pode sentir-se ainda aborrecido ou incomodado com a tal pessoa, mas você já perdoou. É verdade, louvado seja o nome do Senhor, você já perdoou. Vamos ver aqui o que é que diz João, 1 de João, capítulo 3, versículo 21, louvado seja o nome do Senhor. 1 João 3 e 21, vai nos dizer desta forma, 20 e 21, vejam só. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Veja que no versículo 20, ele começa dizendo, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Quer dizer, você liberou o perdão. O coração muitas vezes ainda pode estar te condenando, mas maior é Deus do que o seu coração. Você decidiu, você confessou, louvado seja Deus, que perdoou, louvado seja Deus. Então seu coração ainda continua dizendo, não, você está errado, o coração é enganoso, o coração pode estar ainda te condenando. Algo lá dentro pode estar te condenando, mas você já decidiu, você já perdoou. Você vê que mesmo que você se sinta ainda aborrecido com tal pessoa, mas você já decidiu perdoar. Então é normal que o coração muitas vezes fique assim, trazendo as coisas à tona, lembranças, louvado seja o nome do Senhor, de coisas que foram feitas, mas você está lutando, louvado seja o nome do Senhor, e continua lutando para que esses maus pensamentos que muitas vezes lhe sobrevêm seja vencido em nome do Senhor Jesus. Aí sim, quando, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Aí vai chegar uma hora que vai estar purificadinho e você vai estar sempre, louvado seja o nome do Senhor, apto a orar e a bênção chegar. Louvado seja Deus, porque você está guardando a palavra de Deus no seu coração. O salmista, ele fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A nós agora vamos estar enchendo sempre o nosso coração com palavras, louvado seja o nome do Senhor. Palavra esta, a palavra de Deus, que ela liberta, que transforma e dá vida ao mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Este está aí o problema, o motivo de que muitas pessoas, elas não recebem cura, não recebem vitória, não recebem o que pedem, porque elas não têm perdoado, não têm se apegado com essa palavra, não têm meditado, louvado seja o nome do Senhor, não têm seguido pelo pé da letra como ela pede. E a palavra de Deus, amado, ela é muito séria. Ela requer de mim, requer de você um cuidado extremo, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer assim, mas você é muito radical. Não, mas é porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela não se mistura com nada errado. E nós devemos aceitá-la como ela é. Na época do Velho Testamento, quando Deus passara ali para Moisés a forma de como seria o tabernáculo, foram muitas das coisas, nas mínimas coisas, ele teria que tomar muito cuidado com o que ele iria fazer, e fazer conforme o modelo que foi mostrado para ele. Então nós temos que agir conforme o modelo da palavra de Deus tem mostrado para nós. Segundo subtópico, do tópico 2, de remover os obstáculos, nós vamos ver outro também, que muitas pessoas se acabam se envolvendo, querendo, mesmo elevado por alguém,
quando as pessoas estão passando por algumas coisas na vida e acabam se envolvendo, louvado seja o nome do Senhor, com essas coisas que Deus odeia, que é a feitiçaria. E a recomendação é: renuncie a consagrações de feitiçaria. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas, esse estudo aqui não é só para os evangélicos, mas é para também, para também os católicos, os espíritas, para pessoas que precisam conhecer a verdade acerca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E este é o propósito deste estudo, desta palavra que estou trazendo aqui hoje, para que nós possamos estar inteirados de como devemos agir para agradar ao nosso Deus. Porque já chega, né, de tantas essas coisas que nós temos passado por causa de conhecimento, né? Conforme no começo desse estudo nós trouxemos aqui Oséias 4 e 6, que fala que o povo de Deus, eles são destruídos porque lhe faltou conhecimento. Então, se nós não tivermos conhecimento com esta palavra, nós acabamos sendo destruídos. E quem é o causador disto? De destruir-nos a nós mesmos? Somos nós, por não buscar o conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver aqui sobre renunciar à consagração de feitiçaria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, muita gente, de um modo ou de outro, né, teve ligações com a feitiçaria, através de espiritismo, de cartomância, leitura de sinais, né? Muita gente vê muito na rua aí, pessoas chamando você para ler suas mãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Consultas aos mortos, consultas em médiuns, astrólogos, horóscopos e etc, né? A Bíblia declara que tais atividades são ilícitas e que são pecados diante de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem dúvida, leia a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Fala isso. Vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 9 ao 12, nós vamos ver algumas referências aqui, louvado seja Deus, que é muito importante nós conhecermos, louvado seja Deus, para nós não estar sendo destruídos por falta desses conhecimentos, dessas palavras básicas que nós devemos conhecer para nos livrar, louvado seja Deus, dessas coisas. Capítulo 18, amados, versículo 9, vai nos informar dessa maneira: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Vejam só, louvado seja o nome do Senhor. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. E por isso, louvado seja o nome do Senhor. E por esta causa dessas abominações, que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus aqui já dava um conselho para Israel, quando eles entrassem na terra, né, que Deus estava enviando eles, né, saindo do Egito, indo para essa terra que Deus havia prometido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus aqui já fala: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Vejam só, o versículo 10 diz: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E tem pessoas que se envolvem, está passando por algum problema na vida, acha que vai resolver o problema se for buscar ajuda a essas pessoas. Mas aqui, conforme diz a palavra de Deus, Deus abomina, Deus odeia essas coisas, né? Diz assim o versículo 12: o Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti.
Quer dizer, as pessoas que já habitavam nessas cidades já praticavam isto. Aí Deus fala que é por causa dessas coisas que eu expulso essas nações de diante de ti. E agora vocês tomam posse dessa cidade, dessas terras deles, porque eles não servem para mim. Né? Talvez aquele povo já tinha sido alertado, mas não quiseram deixar a prática do pecado, e foi aí que Deus tirou desta terra, dando assim para Israel habitar. Mas Deus já alertou para eles também: não se misture, não faça, não imite, porque senão se sabe, vou fazer a mesma coisa com vocês. Então está aqui. Muitas das vezes nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, nos corrigir, ver o que está acontecendo, porque isto vem acontecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós estivermos praticando as palavras do Senhor, então eu tenho certeza que Deus estará se agradando e nos dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus, louvado seja Deus, e Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esta é a vontade de Deus, louvado seja Deus, é nos ajudar, é nos perdoar. Por isso que o Senhor Jesus, Ele conta aquela parábola do filho que volta, que retorna, né, que eu falei. Aí Ele mostra, louvado seja Deus, o amor de Deus para conosco. Quando nós nos retornemos a Ele, nós estamos numa vida toda errada, buscando outras coisas que não agradam a Deus, mas quando nós caímos em si e falamos, vamos voltar agora a Deus, Deus está pronto para nos ajudar, com seus braços abertos, louvado seja Deus, para nos ajudar e nos proteger de todo mal. Deus abomina, Deus aborrece tais atividades, pois todas elas estão envolvidas com Satanás e espíritos malignos. Aquelas obras que Deus falou que estava expulsando aquele povo daquela terra, por causa das abominações, dos adivinhadores, dos espíritos, de tantas coisas, dos agoreiros, Deus estava expulsando porque Deus abomina. São obras, louvado seja o nome do Senhor, que está ali envolvido com Satanás e espírito maligno. Nós não devemos jamais estar enrolado com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui veio o castigo para eles. Nós temos várias referências, não vamos estar citando todas aqui, porque o tempo não vai dar, vai passar, vai ser muito longo, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos ver Isaías 47, versículo 8 e 9. Nós podemos ver aqui em Apocalipse 21 e 8, quando a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, e sai dando ali uma lista enorme. Apocalipse 22 e 15, certo? 2 Reis 17 e 17, louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis 21 e 6, Malaquias 3 e 5, quem quiser depois estar lendo, acompanhando, faça isso, busque, procure, quem não tem Bíblia, procure adquirir uma e conhecer as verdades acerca de Deus, do que Ele pode fazer, do que nós devemos fazer para que Ele possa estar nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos fazer por onde a palavra de Deus ela funciona em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, Deus, Ele nos fala que Ele está sempre, louvado seja o nome do Senhor, de braços abertos para receber. Deus quer marcar um encontro com você. Deus quer ter um particular com você. Louvado seja o nome do Senhor. Busca ao Senhor. Se não sabe orar, peça para que Ele te ensine, para que Ele te esclareça, te abra assim o seu entendimento para que você possa entender. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser humildes, receber a palavra do Senhor em nossas vidas. É nós neste momento que precisamos da ajuda de Deus. É nós nesses momentos, nesses dias de tantas coisas no mundo que está passando, que nós precisamos da ajuda do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a verdade, a razão porque muita gente está sofrendo no nosso país. Muitas sujeiras, né, de despacho nas encruzilhadas, nas cidades. São muitas coisas que o pessoal fica aí oferecendo, certo? Muitas coisas para os espíritos, querendo fazer mal para os outros. Ouça isso no nome de Jesus. E são tantas coisas que Deus vai se aborrecendo com essas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns, no meio de um problema, foram procurar ajuda a feiticeiros, né, espíritos, e que consultam os mortos, médiuns. A pessoa está passando problema e corre, vamos ali. Alguém chama eles, ele vai correndo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes até sentem o diabo para enganar, e essas pessoas até se sentem um certo alívio, ou mesmo uma libertação, mas por uns tempos. Com o passar do tempo, a situação agrava-se nessa área, ou mesmo em outras áreas, e muito pior. Depois as pessoas perguntam: por que a mim, oh Deus? Por que a mim? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que? Vamos ver Levítico, por que a mim? Levítico 19. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Levítico 19, amados, vai nos dizer dessa forma: glória ao nome do Senhor. 19:31. Vejam só, Levítico 19, versículo 31, vai nos dizer dessa forma: não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, por que a pessoa se voltou, foi lá procurar essas pessoas que não tem nada a ver com Deus, essas coisas que só faz o mal? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abomina, Deus aborrece essas práticas. Aí depois pergunta: por que a mim, Senhor? Por que isso acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a resposta. Louvado seja Deus. Então nós temos que remover esse obstáculo também, que é o envolvimento com a feitiçaria, a consagração de coisas. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que estar buscando a Deus. Nós podemos ver também ali Atos, capítulo 16, versículo 16 a 18. Louvado seja Deus. A história daquela mulher que ela adivinhava. Se fosse da vontade de Deus que se existisse, os apóstolos não teriam expulsado aquele espírito maligno daquela menina que adivinhava, aquela mulher que adivinhava. Louvado seja o nome do Senhor. E ele expulsou. E ela foi liberta em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Então nós temos que buscar a Jesus nesse momento, e não a essas pessoas, a cartomante, a espírito. Não, jamais. Louvado seja Deus, porque isso só faz piorar a situação, amados. Isto só faz piorar, porque Deus, Ele odeia essas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta para as pessoas que fazem essas perguntas: por que a mim? A resposta está na Bíblia. Não foi Deus que Ele mandou os problemas. Não. Essa é a resposta. Foi a própria pessoa que, ao envolver-se nessa atividade, abriu as portas ao diabo, a espírito maligno. E agora só Jesus tem o poder de libertar dessas forças malignas, conforme está lá no livro de 1 João 3, versículo 8, que Jesus Cristo ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então agora só o Senhor para desfazer. E para isto eu tenho que, louvado seja o nome do Senhor, voltar, retornar a Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça para que as coisas mudem na minha vida. Então o Senhor vai desfazer as obras de Satanás quando eu voltar para Deus. Algumas pessoas dizem: mas eu só fui lá uma vez ou duas. O fato da pessoa não acreditar ou não, ou ter ido só uma vez, não faz com que não funcione. E o que fazer então, amados? Vamos ver o que nós devemos fazer. Nós devemos agora nos arrepender. Eu fui, na minha infância, minha mãe ia muito nesses lugares e me levava.
me levava. Depois que eu aceitei a Jesus Cristo, eu fiz a oração de quebra de maldição para Jesus quebrar essas maldições. Por quê? Eu fui, muitas vezes, minha mãe me levava e chegava lá, baixava o espírito naquela senhora lá e ela dizia que eu ia ser um médium e falava um monte de abobrinha lá. Louvado seja o nome do Senhor. Dizia que se eu não fizesse o que eles lá queriam, os caboclos queriam, eu iria ser destruído. Mas, graças a Deus, estou aqui. Aceitei a Jesus e fiz a oração de quebra de maldição. E Jesus me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que devemos fazer? Arrepender-se diante de Deus de tudo isto. E se tiver feito pacto, ou tiver feito tratamentos, ou seja o que for, renuncie tudo isso diante de Deus. Aí nós vamos fazer a seguinte oração. Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. Eu admito que eu estive ligado, à feitiçaria, ou algumas coisas erradas, mas eu me arrependo agora diante de Ti, Senhor. Perdoa-me. Ó Deus, eu também renuncio a todas as ligações, pactos, envolvimento com a feitiçaria, em nome de Jesus. E vai conversando com o Senhor, e vai levando, e o Senhor vai entendendo, o Senhor vai perdoando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E assim nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aqui dar uma parada neste tópico, certo? Foi agora o segundo subtópico do tópico 2. E em seguida nós vamos continuar com o terceiro subtópico, que vai falar sobre renunciar à idolatria, que é um outro obstáculo também que faz com que as pessoas tenham não recebam, a bênção de Deus na sua vida. Mas que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e fiquem com Deus. Lembre-se, retornar a Deus sempre foi o melhor caminho que nós devemos tomar e sempre será, para que nós possamos receber de Deus a vitória, a sua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que a cura ela venha brotar sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, se você gostou, louvado seja o nome do Senhor, volte a assistir as continuações desse estudo e você verá que sua vida vai mudar por completo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio desta maneira. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir neste momento, Senhor, alcance essas vidas que estão ouvindo, meus amigos católicos, espíritas, as pessoas budistas, não crentes, os evangélicos que estiverem ouvindo, no nome de Jesus, meu Pai, abençoa para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.